Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. No vídeo passado eu falei com vocês a respeito do lugar secreto e eu dei início a uma série de vídeos que eu pretendo fazer aqui no canal. E hoje é o segundo vídeo dessa série. No primeiro vídeo eu expliquei o que é o lugar secreto, falei a respeito desse lugar de encontro que nós temos o privilégio de acessarmos. E hoje eu vim explicar para vocês, com as minhas palavras, o que é devocional. Talvez você já saiba o que é, porque existem vários vídeos aqui no YouTube explicando o que é um devocional. Muitos blogueiros e blogueiras cristãos falam a respeito da importância do devocional, mas eu sei que muita gente não sabe o que é. Então eu decidi fazer esse vídeo explicando aqui do meu jeitinho, de acordo com as minhas vivências, o que é o devocional para mim. A palavra devocional vem de devoção. Então, no devocional é o momento em que nós expressamos a nossa devoção ao Senhor. Momento em que nós quebrantamos o nosso coração diante da presença do Senhor, nós conversamos com o Pai, nós ouvimos o Pai através da palavra. É o momento em que nós nos tornamos conscientes da presença de Deus. Já expliquei isso em alguns vídeos aqui do canal. Nós não entramos na presença de Deus, apenas nos tornamos conscientes dessa presença. E uma forma bem simples de definir o que é devocional é culto. O devocional é o culto particular que nós oferecemos ao Senhor. O grande erro que nós cometemos como cristãos é pensarmos que a igreja é o único lugar em que nós devemos oferecer o nosso culto ao Senhor. Ou de acharmos que os dias em que tem culto na nossa igreja, tipo o domingo, são os únicos dias em que nós oferecemos culto ao Senhor. Mas a realidade é que nós devemos oferecer culto ao Senhor todos os dias da semana, porque todos os dias da semana o Senhor é merecedor da nossa adoração, porque todos os dias da semana nós precisamos ser relembrados do amor do Pai, precisamos ser relembrados da misericórdia, do perdão do Senhor sobre nossas vidas, porque todos os dias nós também precisamos ser lembrados o quanto somos pecadores. E é por isso que nós precisamos oferecer culto ao Senhor todos os dias, para nos conectarmos com o Pai, não só no domingo à noite, no culto na igreja, nós precisamos nos conectar com o Pai todos os dias. Uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas chegam na igreja e dizem assim: nossa, o culto hoje foi tão frio. Nossa, hoje não deu para sentir a presença de Deus aqui na igreja. Mas será que o problema é a igreja? Ou será que o problema somos nós? Quando eu era inconstante na minha vida de devocional, raras eram as vezes em que eu conseguia ouvir a voz do Senhor. Eu esperava ter um momento de êxtase no culto, eu esperava ter um louvor diferente, que fosse me fazer chorar, uma palavra que fosse me emocionar. Só que quando a gente entende que o culto ele deve ser oferecido todos os dias, o nosso momento devocional durante a semana nos prepara para o culto de domingo. E a gente já chega lá com toda uma bagagem de coisas que o Senhor nos comunicou durante a semana por meio da palavra. Nós já chegamos com um coração quebrantado, que foi relembrado das misericórdias do Senhor, um coração com plena consciência do quanto Deus é bom, do quanto Ele é digno, do quanto Ele é santo. E isso nos motiva a oferecermos um culto melhor ao Senhor, junto com os nossos irmãos em comunhão. É o nosso culto particular ao Senhor que vai nos preparar para o culto público. E é por isso que nós precisamos todos os dias separarmos um tempo para poder buscarmos ao Senhor no lugar secreto, para oferecermos a nossa devoção ao Senhor por meio do devocional. E é aí que entra a maior dificuldade das pessoas, a falta de tempo. Eu me encaixo no quantitativo de pessoas que têm uma vida super corrida, que é 99% das pessoas, e eu me encaixo num quantitativo ainda mais complicado, que é de pessoas que não têm uma rotina. Eu não tenho uma rotina estabelecida, porque todos os dias da semana eu tenho compromissos diferentes. Eu tenho aula em horários diferentes, eu tenho reuniões em horários diferentes. Então eu não consigo me organizar para todos os dias fazer o meu devocional no mesmo horário. Que é algo que eu gostaria muito de fazer e eu recomendo. Se você tem essa possibilidade de todos os dias fazer o seu devocional no mesmo horário, faça no mesmo horário, porque isso ajuda muito. Sabe, quando aquele horário chegar, você já vai lembrar. Essa hora eu tenho um encontro marcado com Deus, esse é o meu horário de fazer devocional. Se você pode fazer isso, então faça. Eu não consigo fazer todos os dias no mesmo horário, apesar de querer muito fazer isso, eu não consigo. Mas tem uma frase que me ajuda muito, inclusive ela tá aqui, escrita no quadrinho aqui atrás, que é: não precisa ser muito, só precisa ser constante. Essa frase faz muito sentido na minha vida. Eu não preciso separar o maior tempo possível.
Eu só preciso separar tempo todos os dias. E talvez você pense, poxa, se não for para fazer bem feito, é melhor não fazer de jeito nenhum. E o pastor Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, ele fez um vídeo essa semana que expressa muito bem o que eu penso acerca do devocional. O título do vídeo, se a minha memória não estiver me traindo, é Deus quer o seu devocional cansado. E eu penso isso também. Para Deus, o que importa é que todos os dias esse culto seja oferecido, que todos os dias essa devoção seja expressa. Ao invés de você pensar, não vou fazer porque o dia tá corrido, é melhor não fazer de jeito nenhum. Se você tem 10 minutinhos, use esses 10 minutinhos. Faça o seu melhor durante esse período curto de tempo. Mesmo que você esteja com sono, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você não esteja no melhor momento, o importante de verdade é você oferecer sua devoção ao Senhor. Você tirar um momento do seu dia para se conectar com o seu Criador, com o Salvador da sua alma. É isso que o Senhor deseja, Ele deseja ter comunhão conosco. E é através do devocional que nós conhecemos melhor sobre o nosso Deus, sobre quem Ele é, sobre as suas promessas para a nossa vida, as suas intenções para com o seu povo. É através do devocional que somos impulsionados para uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida mais íntima do Senhor. E muito mais do que explicar para vocês o que é devocional, eu vou dar algumas dicas de como fazer devocional, diferentes formas de como você pode realizar o seu devocional. E eu acredito que elas são formas fáceis de encaixar na rotina e que com alguma delas você vai se identificar de alguma forma. O que eu acho que um devocional precisa ter? 3 coisas. Adoração, o momento de ouvir a voz de Deus e o momento de falar com Deus. Na adoração, você pode fazer 3 coisas. Se você é alguém que gosta de cantar, você pode entoar um louvor ao Senhor. Se você não gosta de cantar, não sabe cantar, você pode colocar um louvor para você ouvir e meditar naquele louvor. Ou você pode recitar um salmo. Os salmos nada mais são do que louvores ao Senhor. Então você pode ler um salmo em voz alta e repetir para a sua alma essas verdades eternas. Logo em seguida, nós vamos para a oração. A oração você pode encaixar em qualquer momento do devocional, porque durante todo o devocional nós estamos conversando com o Senhor de alguma forma, direta ou indiretamente. Mas eu recomendo que antes da leitura da palavra, que é o momento onde nós ouvimos a voz do Senhor, você peça ao Senhor instrução. Peça ao Senhor que Ele ajude a entender o sentido daquele texto, o que Ele quis dizer quando Ele mandou os profetas escreverem aquele trecho. Peça ao Senhor que ajude a colocar essa palavra em seu coração, que você possa conseguir colocar essa palavra em prática. Então é muito importante que antes da leitura da palavra, você peça instrução ao Senhor. Mas o momento de falar com o Senhor, você pode falar em qualquer momento do devocional. E para o momento de oração, a gente ainda vai ter um vídeo específico sobre oração, mas é muito bom que você tenha uma lista de oração. Isso vai te ajudar muito, principalmente para as pessoas que não sabem pelo que orar. O que nos falta às vezes é só a memória. O que eu tenho para agradecer, o que eu tenho para pedir, pessoas pelas quais eu posso interceder. A oração é algo bem complexo e ao mesmo tempo muito simples de fazer. É falar com Deus. A gente ainda vai ter um vídeo específico para falar sobre isso. No momento de leitura da palavra, é muito importante que você tenha em mente buscar 2 coisas. Buscar entender quem Deus é e o que essa palavra tem a me ensinar. A partir dessas dicas que eu falei para vocês agora a respeito de adoração, oração e leitura bíblica, vamos para as 3 maneiras de fazer devocional. A primeira delas é a que eu considero mais simples para você fazer. Você inicia com um louvor, como eu falei, pode ser uma música propriamente dita ou um salmo, que também é um louvor ao Senhor. A partir da adoração, você pede ao Senhor que Ele lhe instrua para o momento de leitura da palavra. E aqui vamos para o momento de leitura. Como é que eu estou fazendo meu devocional atualmente? Eu faço assim, começo com a adoração, logo em seguida eu vou para a leitura da palavra. Eu estou lendo o livro de João, o Evangelho de João. Então, eu escolho um trecho para ler pequeno, geralmente eu leio os parágrafos que a gente chama, né? Eu leio o espacinho que tem entre um título e outro. Eu leio esse trecho e a partir disso eu vou fazendo anotações sobre o que eu aprendi a respeito de Deus, a respeito da pessoa de Cristo e o que é que eu preciso colocar em prática na minha vida a partir disso. Logo em seguida eu vou para outro momento de oração e esse momento de oração é um momento de agradecimento pelo que o Senhor tem feito na sua vida, um momento onde você pede por coisas que você almeja, um momento onde você intercede pelas pessoas que estão ao seu redor. Esse é o momento de oração final. E assim você finaliza o seu devocional. Outra forma de você fazer o devocional é fazer uso dos famosos pães diários, né? Inclusive eu tenho um aqui, do Hernandes Dias Lopes, Gotas de Paz para a Alma, muito bom. Como é que funciona um pão diário? Geralmente ele é organizado pelos dias do ano, e aí você vai ter versículo-chave, vai ter uma explicaçãozinha acerca daquele versículo, e no final você vai fazer uma oração. Essa também é uma boa forma de você fazer o seu momento devocional, por meio de um pão diário. Se você não tem um pão diário,
Existem aplicativos de pães diários e eu vou indicar 2 aqui para vocês que vão auxiliar nesse momento. O Your Version. E o aplicativo do Your Version, ele é um aplicativo de leitura bíblica, né? Ele tem a Bíblia normal para você ler, mas ele também tem um devocional diário. Ele chama de renovação diária. E aí todos os dias você tem um versículo chave, tem um momento de leitura guiada, onde vai ter um videozinho de alguém explicando o versículo do dia para você. Vai ter o devocional propriamente dito, que é um texto que alguém escreveu baseado naquele versículo, com coisas práticas que você pode colocar no seu dia a dia. Logo em seguida você vai responder uma perguntinha com base no devocional que você fez. E depois você vai ter uma oração. E falando sobre a oração, para você que tem dificuldade de orar, esse aplicativo é maravilhoso, porque ele tem a oração guiada. Lá na oração guiada, você vai ter a oportunidade de ser levado à oração. Você pode colocar os seus objetivos, você pode colocar lá os seus propósitos de oração, e aí ele vai ficar fazendo uma rotatividade dessas causas de oração que você tem. E esse é um aplicativo que eu recomendo muito, porque ele também tem a Bíblia em áudio. Então ele auxilia muito a você que tem dificuldade de leitura. Você coloca lá o moço para ler, é uma voz humana, você coloca o moço para ler a Bíblia em áudio, e aí você consegue se concentrar melhor na leitura. Ajuda muito. Outro aplicativo muito bom é o Glorify. O Glorify funciona quase no mesmo esquema do Your Version. No começo ele tem uma citação de algum autor famoso, alguma citação para te fazer meditar ali. Depois ele vai ter o texto do dia e o devocional. Depois ele também vai ter um momento de meditação, vai ter um momento para você orar. Eu tenho certeza que você que tem dificuldade de ter constância no devocional vai ser muito beneficiado por meio desses 2 aplicativos que eu indiquei aqui. E é isso, pessoal. Espero que alguma dessas formas seja útil para você fazer aí dentro da sua realidade, no seu dia a dia. E lembre-se, não precisa ser muito, só precisa ser constante. Faça o seu devocional. Um beijão e tchau, tchau.